This is my grandfather, Grigory. Esse é meu avô, Gregory. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e está fugindo de Kiev. Essa é a segunda vez que ele tem que fugir. Estamos desolados. Honestamente, isso é muito triste. Temos que salvar vidas. Nesse momento, a arte não está em primeiro lugar. Sinto muito, mas não está. Agora fica claro como subestimamos os tempos de paz e o quão frágil a civilização é, apesar de toda a sua grandiosidade. A ofensiva russa contra a Ucrânia chocou o mundo. Quando começou e pelo tempo que perdura. Milhões de ucranianos já deixaram o país. O Camarote 21 de hoje fala sobre quem socorre e quem é salvo. E também sobre alianças questionáveis no fomento cultural. Estátuas sendo protegidas em meio à guerra na Ucrânia. Um gesto talvez mais simbólico do que eficaz. Mas o que representa o patrimônio para uma população ameaçada? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, não tardou para as bombas chegarem ao oeste do país. Logo, um ataque a uma base militar nos arredores de Lviv deixou dezenas de mortos. A 1 hora do local, em Ivano-Frankivsk, uma galeria foi transformada em abrigo de obras de arte. Um dia após a invasão, anunciamos a artistas e galerias de toda a Ucrânia que poderíamos receber e esconder obras temporariamente. Cerca de 20 pessoas e instituições entraram em contato. Já conseguimos atender 6 desses pedidos. Há artistas que estão fugindo para o oeste, mas não têm a intenção de deixar o país. Eles precisam de uma comunidade que os acolha e na qual possam estar ativos. Estamos criando uma residência artística, uma residência de guerra, digamos, na qual artistas possam trabalhar. Mesmo com o alastramento da guerra, eles querem ficar na Ucrânia e realizar uma exposição online. Para este grupo de pessoas, fazer arte em um local protegido é uma fonte de esperança. Uma esperança que no Museu Nacional de Lviv já quase se perdeu. O maior museu da Ucrânia resistiu à Segunda Guerra Mundial, mas agora teme pelo pior. O acervo da instituição foi levado para o porão, não se sabe por quanto tempo. Em Kharkiv, no leste do país, a situação foi crítica desde o início. Os funcionários fizeram o possível para salvar o acervo, inclusive de obras russas. É uma ironia do destino que precisemos salvar obras e quadros de artistas russos dos seus próprios conterrâneos. Isso é uma barbárie. A ameaça paira também sobre obras declaradas Patrimônio da Humanidade, como a Catedral de Santa Sofia, por exemplo, em Kiev, um dos 7 locais do país listados pela Unesco. O registro da Unesco inclui o mosteiro de Kiev-Pechersk-Lava, que pertence à Igreja Ortodoxa Russa. Seria esse o limite, a linha vermelha de Putin? Eu nem quero fazer especulações do que isso representa, até que ponto existem linhas vermelhas. Mas esse é mais um exemplo de como as culturas estão conectadas e do quão absurda é uma guerra como essa, em uma região onde as tradições estão ligadas, onde já existe um intercâmbio cultural de muito tempo. Mas o status de patrimônio da humanidade não foi o suficiente para salvar as estátuas de Buda no Afeganistão, por exemplo.
Esculpidas na rocha por monges budistas, as estátuas se mantiveram por séculos, mas o Talibã destruiu tudo diante dos olhares perplexos do planeta. O mesmo aconteceu em Alepo, na Síria. O centro histórico da cidade, também listado pela Unesco, se transformou em ruínas. Apesar da Convenção de Haia de 1954 condenar a destruição de bens culturais, até hoje apenas uma denúncia foi registrada, a de Timbuktu, no Mali. Em 2012, fundamentalistas islâmicos destruíram mausoléus e mesquitas históricos. Em 2015, o caso foi o primeiro desta natureza a ser levado ao Tribunal de Haia como crime de guerra. Da hat man tatsächlich es fertiggebracht, dass Na ocasião, o responsável que liderou a milícia islamista foi condenado a 9 anos de prisão e uma multa em dinheiro. É um exemplo da eficácia desse instrumento jurídico. Há esperança de que ele forneça alguma proteção também para esse patrimônio. Mas em muitas partes da Ucrânia, a proteção chegou tarde demais, tanto para civis quanto para bens culturais que não detêm o título de patrimônio da humanidade. Igrejas, centros históricos e construções que representavam a história e identidade dos ucranianos. No início de março, a torre de televisão de Kiev foi atingida. Não muito longe fica o memorial do Holocausto de Babin Jar. Até 1943, mais de 100 mil pessoas foram mortas aqui, a maioria judeus. Esse muro repleto de cristais, uma referência ao Muro das Lamentações de Jerusalém, simboliza um local de cura. Ele foi projetado por Marina Abramović, famosa mundialmente. A artista de origem sérbia se posicionou contra a Rússia desde o início da guerra. Temos que pensar em salvar as pessoas. A arte não está em primeiro lugar neste momento. Sinto muito, mas não está. Há coisas muito mais imediatas para serem feitas. Quando vejo um hospital sendo bombardeado, bebês nascendo e mães morrendo nos partos, isso é algo muito mais urgente do que qualquer outra coisa. Uma coisa a guerra de Putin conseguiu: unir o povo ucraniano como nunca em defesa da própria identidade. E quanto à cultura como elo de conexão com a Rússia? Eu, pessoalmente, não acredito em diálogo cultural onde quem fala são as armas. Primeiro precisamos parar essa guerra, depois vem o resto. Uma guerra que toma vidas e obriga inocentes a fugir. Sou uma criança e tenho medo da guerra. Eu não gosto de guerras. No oeste da Ucrânia, um fotógrafo documenta histórias individuais e coletivas. O alarme de ataque aéreo acaba de soar em Lviv, como quase todas as noites. A guerra se espalha também por Lviv. Você a sente em todos os lugares. Aqui são decididos destinos de vida, a fronteira entre Ucrânia e Polônia. Poucos dias após a eclosão da guerra, o fotógrafo Florian Bachmeier chegou à região, com a câmera na mão e um olhar sensível, atento para os pequenos rostos por trás das terríveis notícias. De volta à Alemanha, ele tenta organizar imagens e impressões do que viu. Essas são Nastya e Alena, de 23 e 14 anos, ao cruzar a fronteira. Elas foram levadas pela mãe até a cerca, onde se despediram. Os pais não conseguiram deixar o país, mas pediram à filha mais velha que fugisse com a irmã mais nova para o exterior e a protegesse. Na noite em que retornou para a Alemanha, Florian e incontáveis ucranianos, entre eles crianças, passaram 30 longas horas no frio no posto de fronteira. Essa era a fila no posto de fronteira. Eu não posso imaginar quão longa ela já deve ter se tornado. A maioria das mulheres levava crianças. Toda a situação na fronteira é um tanto caótica. Há momentos de pânico e descontrole, de violência. Isso eu não consegui registrar porque não era permitido fotografar na zona interna de fronteira e porque eu estava no chão, sendo pisoteado pela massa. Eu não conseguia me levantar, estava realmente no chão.
Florian Bachmeier conversou com pessoas que se moviam nos dois sentidos. Alguns fugindo, outros voltando à Ucrânia para se unir à luta. Esse homem, por exemplo, estava voltando da Polônia. Ele viajou de ônibus com um grupo inteiro, todos indo lutar. Nas imagens do fotógrafo, as notícias abstratas da guerra ganham rosto. Desde a Revolução Ucraniana de 2014, ele já viajou 20 vezes ao país. Os registros resultaram na publicação No Limbo, aludindo a uma nação entre o céu e o inferno. Um inferno no qual as pessoas vivem. Essa é Júlia, por exemplo. No momento da foto, ela tinha 21 anos, já havia passado por vários combates em Donbas e treinava soldados a usarem mísseis anti-tanque. Eu aposto que ela deve ter ido para a guerra. A guerra deixa vítimas. Nós corremos pelas ruas em busca de um porão e, de repente, vimos um menino morto no chão. Perguntamos a um vizinho e ele disse que o corpo já estava ali há 5 dias. Eu não aguentei e o cobri com um tapete. Mas ninguém na vizinhança sabia de onde ele tinha vindo. Depois de alguns dias, alguém roubou as botas dele. Florian Bachmeier viajou pela Ucrânia como repórter fotográfico, mas também como artista, buscando retratar a subjetividade do mundo à sua volta. Esse é um campo minado em Donbas. Fui atraído pela beleza quase irreal do lugar. Uma beleza quase supernatural na qual, no entanto, a morte está à espreita. É o horror escondido na beleza. E a vida que resiste com todas as forças ao horror. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e já volta. Camarote 21 de volta. Desde o ataque russo à Ucrânia, manifestações de solidariedade correm o mundo, como na Ópera Metropolitana de Nova York e nas mídias sociais da Filarmônica do Mar Báltico, sob regência de Christian Järvi. Uma orquestra criada com o propósito de unir os países do Mar Báltico, mas com patrocínio justamente do maior fornecedor de gás da Rússia. A Filarmônica do Mar Báltico é uma orquestra com um propósito que vai muito além da música. Formada por músicos de 10 países banhados pelo Mar Báltico, ela foi fundada em 2008 com o objetivo de revitalizar e engajar a região por meio da cultura. Nos perguntamos por que fazer isso. E se era para ter uma orquestra e fazer turnês, tinha que ser com o propósito de unificação, esclarecimento e amor. Unity, enlightenment and love. A música como idioma universal, sem fronteiras. Essa é a aposta tanto do maestro Christian Järvi quanto dos patrocinadores do projeto. Sendo o maior deles a fabricante de gasodutos Nord Stream, que pertence à estatal russa Gazprom. Afinal, não se pode negar que transpor fronteiras geográficas tem tudo a ver com o propósito de um gasoduto, como já declarou a Nord Stream no passado. A Nord Stream sempre teve um papel ativo nos países bálticos. Nos perguntamos que tipo de patrocínio combinaria com a Nord Stream, porque conectamos a Europa com a Europa. E aqui nós conectamos a juventude de todos os países bálticos e funciona muito bem. Pouco depois, a orquestra tocava na inauguração do primeiro gasoduto da Nord Stream. Uma parceria compreensível, mas questionável, segundo os críticos. Isso é um tipo comum de diplomacia empresarial por meio da cultura.
A arte, a música, a cultura em geral fornecem um palco, muitas vezes literalmente, no qual atores políticos e econômicos apertam as mãos e enchem os bolsos de dinheiro. A sede da orquestra fica no norte da Alemanha, a 10 quilômetros do ponto de entrada do gasoduto no país. A cada ano, a orquestra se apresenta no Festival de Música de Usedom. Gerhard Schröder, por exemplo, ex-chefe de governo da Alemanha e atual lobista da Nord Stream, é presença recorrente no evento. O diretor do festival, Thomas Hummel, foi quem anos atrás teve a ideia tanto de fundar a orquestra quanto de solicitar o patrocínio da Nord Stream. Foi uma experiência muito positiva, na verdade. Nós não recebemos nenhuma exigência, tínhamos total liberdade para decidir a programação e a empresa não se envolveu muito. Ninguém exigiu que colocássemos logotipos no palco e esse tipo de coisa. Nenhuma outra empresa europeia teria financiado o projeto de forma tão discreta. Wäre beispielsweise mit einem anderen Unternehmen in Europa gar nicht möglich gewesen. Mas será que o patrocínio da Nord Stream foi realmente tão discreto? Os libretos do festival revelam informações curiosas. O evento é oficialmente realizado pela Fundação de Educação Musical do Mar Báltico, que é liderada por nomes questionáveis. Na presidência do conselho está Matthias Warnig, ex-oficial da Stasi, a polícia secreta da antiga Alemanha Oriental e aliado íntimo de Putin. Ele foi diretor da Nord Stream 2. Na direção aparece Dirk von Amel, assessor de relações institucionais da Nord Stream, responsável por cuidar de licenças e assuntos delicados. Ele também foi presidente da curadoria da Fundação Mar Báltico, igualmente financiada pela Nord Stream 2. E o tesoureiro é o advogado Frank Heuser, recentemente afastado da Fundação de Conservação do Mar Báltico por pressão de organizações ambientais. Em todas as frentes, os mesmos nomes. Uma rede de gestores da Nord Stream instalada no norte da Alemanha, o que chamou a atenção da organização Transparency International. Eles vão ocupando os espaços, nas iniciativas para jovens, na cultura, no esporte e agora até na proteção ambiental. E vão tentando ganhar prestígio. Em uma descrição mais elegante, eu diria que é uma rede. Em termos menos amigáveis, é uma malha de corrupção. Há anos já havia rumores na região sobre a suposta estratégia de greenwashing da Nord Stream 2, ou seja, lavagem verde. A orquestra não levou isso em consideração ao fechar o patrocínio? Não se avaliou o risco de ser cúmplice de intenções duvidosas? Quando a orquestra foi fundada, a Rússia estava em uma situação completamente diferente. Havia muita esperança. Não faz nenhum sentido arrastar a arte e o trabalho artístico para a esfera político-econômica que conduz à guerra. Sinto muito, mas não consigo e não vou discutir nesse nível. Mas a proposta inicial da orquestra era sim ir além da música, era unificar os países bálticos. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. Será que esse já não foi o momento de questionar o patrocínio russo? De avaliar se a orquestra não estaria servindo a interesses geopolíticos perigosos? São questões que não poderiam ter sido ignoradas. Se fez vista grossa. No contexto atual, que caminhos se apresentam para o fomento e a cooperação cultural? Afinal, a Filarmônica do Mar Báltico, como tantas outras orquestras, seguirá precisando de patrocínio. Eu não queria colocar nesses termos, mas talvez o único benefício real de todo o projeto da Nord Stream não tenha sido o gasoduto, e sim a orquestra. A orquestra é a única coisa boa que resultou dessa história toda. E enquanto a Nord Stream 1 bombeia cerca de 1.800 gigawatts-hora por dia, o preço do gás segue subindo. Entre os muitos destinos trágicos desta guerra, algumas histórias inspiram esperança. Como a do compositor Valentin Silvestrov, que encontrou refúgio na Alemanha.
Agora ele está em segurança em Berlim. Valentin Silvestrov, provavelmente o maior compositor contemporâneo da Ucrânia, conhecido como o mestre dos tons silenciosos. Na noite de 8 de março, ele deixou Kiev juntamente com a filha e a neta. Agora fica claro como nós subestimamos os tempos de paz e o quão frágil a civilização é, apesar de toda sua grandiosidade. Diante dessa fragilidade, não há como a reação da música ser pomposa e poderosa. Eu não poderia compor algo assim. Se trata das coisas pequenas que se somam e crescem. O caráter cético e reservado é inerente à música de Valentin Silvestrov, sempre atacado pelos defensores da estética soviética. As obras dele chegaram a ser proibidas no passado, mas o compositor não se deixou silenciar e se tornou um especialista da sonoridade suave e discreta. As composições dele são apreciadas pelos grandes, como o violinista letão Gidon Kremer, por exemplo, em uma homenagem às vítimas do Holocausto na Ucrânia. Em 1941, 33 mil judeus foram executados em 48 horas pelos nazistas no desfiladeiro de Babin Jar. Gidon Kremer sempre se engajou na promoção de compositores pouco conhecidos ou perseguidos. Além de uma amizade de longa data, o compositor e o violinista partilham um histórico de luta contra a violência e o totalitarismo. Uma luta que agora tem Putin como foco. Falando abertamente, Putin é um terrorista internacional como Bin Laden, só que 1000 vezes mais poderoso e perigoso. E é preciso declará-lo como tal e persegui-lo, como se fez com Bin Laden. Recém-chegado a Berlim, Valentin Silvestrov logo se engajou na organização de um concerto beneficente na Igreja Memorial, na capital alemã. A música ucraniana é também música europeia. Assim como a cultura russa, com todas as suas particularidades, é cultura europeia. O compositor é contrário a um boicote da cultura russa, como proposto pelo Sindicato dos Escritores Ucranianos, por exemplo. Pois isso significaria o banimento de nomes como Boris Pasternak, Osip Malstein e Anna Akhmatova, por exemplo, todos vítimas do stalinismo. Tenho visto a tendência de se desprezar tudo o que é russo. Mas há coisas maravilhosas na cultura russa que conquistaram o mundo. Na música, na pintura. E muitos desses artistas das eras soviética e czarista foram pessoas que se opuseram aos regimes. Mesmo nesta situação extrema e com a incerteza quanto ao futuro do próprio país, Valentin Silvestrov permanece fiel aos seus ideais. O mundo se tornou muito barulhento, se deixou levar pela necessidade de se tornar cada vez mais monumental. Só que esse monumentalismo já se tornou insuportável. Existe uma busca pelo retorno ao silêncio. Percebo que há um cansaço do monumental.
O Camarote 21 fica por aqui. Até semana que vem.